Bom dia! 26 de julho de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Lula, a biografia. Livro escrito por Fernando Moraes, publicado em 2021, primeira edição, primeiro volume. O volume número 2 ainda está para sair. Estamos aqui fazendo uma série sobre a vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse, o 15º vídeo, 15 vídeos até agora. Então vamos trazer aqui mais um fato na vida de Lula. Para esse vídeo, a pergunta: quem foi a segunda esposa de Lula? No vídeo anterior, vimos que a primeira esposa de Lula foi a Maria de Lourdes, mineira, de Montes Claros. Maria de Lourdes, primeira esposa. Ela ficou grávida e morreu na gravidez. O Lula perdeu a esposa e perdeu também o bebezinho que estava no útero da mãe. Uma tristeza, não é? Vimos isso no vídeo anterior, número 14. Agora, no 15º vídeo, a segunda esposa de Lula. Quem foi? Quem foi a segunda esposa de Lula? É o que veremos agora. Vamos lá. Vamos acima aí. A segunda esposa de Lula. Quem foi? Quem foi? Marisa Letícia Rocco Casa, descendente de italianos. Marisa Letícia Rocco Casa, a segunda esposa de Lula. Muito bem, então vamos lá. Como ele conheceu a Marisa? Vimos no vídeo anterior que Lula perdeu a esposa dele, a primeira esposa, Maria de Lourdes, juntamente com o filho que ela esperava, ainda no útero. Os dois morreram. E depois dessa morte, vimos que Lula estava morando com ela em uma casinha que ele comprou via financiamento do BNH, Banco Nacional da Habitação. Essa casinha ficava na rua Jabaquara, na Vila Pauliceia, lá em São Bernardo do Campo. Então o Lula morava ali com a Maria de Lourdes, a primeira esposa. E aí, com o falecimento dela e do filho, ele não aguentou ficar na casinha, com apenas um quarto. Aí ele vendeu a casa, vendeu a casinha e foi morar na casa da mãe, na mesma rua Jabaquara. Então ele ficou morando ali, vendeu o ágio do apartamento dele, era financiado pelo BNH. E aí ficou morando com a mãe dele. Ele passou ali muitos meses triste, né, pela perda da esposa e do bebê que ela esperava. Ficou muito abalado, muito triste. E não namorou aí durante esse tempo. Ele ficou baqueado, derrubado com a morte dos dois. E depois de 1 ano, 2 anos, ele começou a voltar a namorar. Então vamos lá. Em 1973, veja bem, 2 anos depois da morte da primeira esposa e do filhinho, em 1973, o Lula estava com 4 namoradas, 4. Veja no quadro acima. Ele namorava Nair, Tereza, Miriam Cordeiro e a Marisa Letícia Rocco Casa, 4 mulheres. E como foi isso? Muito bem. Lula deixou aí, veja as 2 principais, das 4 aí, as 2 principais. A Miriam Cordeiro, que era enfermeira de uma clínica conveniada com o Sindicato dos Metalúrgicos. Lula já estava no sindicato lá e era empregado da Vilares. Então ele trabalhava no sindicato. E aí a Miriam Cordeiro, muito amiga da irmã Maria, a baixinha de Lula, muito amiga, aí chegou a conhecer Lula. E aí começou o romance dos dois, Lula
e a Miriam Cordeiro. O Lula morava na casa da mãe e a Miriam morava lá na residência dos pais dela. Então vamos lá. E o namoro aí dos dois foi um namoro bem forte, do Lula com a Miriam Cordeiro. Só que depois, durante esse namoro com a Miriam, Lula conheceu Marisa Letícia e aí se apaixonou perdidamente por ela. A Marisa Letícia era inspetora de alunos em uma escola pública chamada Senador Robert Kennedy. Muito bem. Como foi o encontro do Lula com a Marisa? Veja no quadro aí. Marisa Letícia. Vamos lá. A Marisa Letícia era uma mulher muito bonita. Loira, cabelos loiros originais e olhos azuis. Quando o Lula viu a Marisa, ele estava em um romance com a Miriam Cordeiro. Quando ele viu a Marisa, lá no sindicato, aí ele ficou completamente apaixonado. A Marisa Letícia, veja no quadro, a Marisa Letícia era viúva nova, com apenas 23 anos de idade. A Miriam Cordeiro estava com 24 anos. Então a Marisa Letícia, muito bonita, ficou viúva com apenas 23 anos de idade. E ela tinha um filhinho, veja bem, viúva com um filhinho, com apenas 23 anos de idade. Veja as desgraças que ocorreram na vida do esposo dela. O esposo dela era taxista, tinha um Vox, taxista, tinha um Vox. E ele trabalhava o dia quase todo nesse carro. E num dia ele foi assaltado. Bandidos entraram no carro, pediram uma corrida, uma viagem, ele fez e ele foi barbaramente assassinado dentro do Vox, o pobre. Um bandido que estava atrás passou um arame pelo pescoço dele, cortou o pescoço e ele morreu ali dentro do carrinho dele. Muita maldade, não é, gente? Matar um pai de família com um filho aí. Muito triste, não é? Mas é o homem, o único animal que não presta na face da terra. Então a Marisa Letícia perdeu o esposo de forma trágica e ficou viúva com um filhinho dele. Agora veja bem, o pai do rapaz, do esposo dela, o sogro dela, depois da morte do filho, foi trabalhar também no Vox, fazer o mesmo serviço do filho, veja bem. E o pai também foi assassinado barbaramente dentro do carro. Então veja, duas grandes desgraças numa família. O filho foi assassinado e depois o pai. Então a Marisa Letícia, pobre, morava com a mãe dela e já viúva com um filho com apenas 23 anos de idade. E aí veja no quadro, comparecimento ao sindicato. Ela, para ter acesso às pensões dela, do filho e do João Paulino, o João Paulino era um irmão dela adotivo. Então, era um irmão dela, desculpe-me, um irmão dela legítimo de sangue, o João Paulino, que estava aposentado por invalidez em razão da embriaguez. Então ela foi ao sindicato, porque tinha que passar pelo sindicato para que houvesse lá o carimbo nos papéis para que ela tivesse acesso às pensões. Então ela foi ao sindicato dos metalúrgicos lá em São Bernardo do Campo. E o Lula estava lá, trabalhando no sindicato. E ali, ela mostrando os documentos a um rapaz, a um empregado do sindicato, o Lula avistou aquela mulher muito bonita, loira,
cabelos loiros, olhos azuis. Aí ficou apaixonado pela mulher, se sentiu atraído. Aí o Lula foi lá, pediu ao rapaz que ele ia atender a jovem. E aí ele começou a conversar com ela. Ela disse a ele que era viúva, com apenas um filho, ela com apenas 23 anos de idade. E o Lula lá estava maravilhado diante daquela mulher bonita. E ela contou a ele que era viúva com um filho. E ele disse que o caso dele também era um pouco parecido, porque ele havia perdido há 2 anos, ele perdeu ao mesmo tempo a primeira esposa dele, a Maria de Lourdes, e perdeu também o bebezinho. Disse isso para a Marisa Letícia. E ela ficou também comovida com a história dele. Aí ele pegou depois o telefone dela e depois começou aí o namoro. Muito bem. Agora vamos lá. Quando o Lula estava namorando a Marisa Letícia, ele não contou o caso dele com a Miriam Cordeiro. Ele estava com as duas, entendeu? E aí o Lula, juntamente com a Miriam Cordeiro, veja bem, eles aí tiveram uma filha chamada Lurian. Esse nome Lurian é um acróstico. É uma mistura de Lula com Miriam. Olha aí, ó. Lula, Lurian, L-U, Lula, Rian, Miriam. Então, é um acróstico, é uma mistura, uma junção, o nome do pai e da mãe. Muito bem. Quando essa filha nasceu, a Lurian, Lula ainda não havia falado para a Marisa Letícia. Ele estava apaixonado pela Marisa, mas estava envolvido com a Miriam Cordeiro, por causa aí da filha, não é? Então Lula, até o momento, os primeiros meses de namoro com a Marisa Letícia, ele não havia falado sobre a existência dessa filha. Aí depois ele falou, né? E a Marisa Letícia compreendeu. Pois bem, então é isso aí. O Lula namorou durante 1 ano ou mais, ele namorou a Miriam Cordeiro, que era enfermeira de uma clínica, amiga da irmã dele, da Maria, a baixinha. E aí, dessa união, eles nunca viveram sob o mesmo teto. Dessa união apareceu a filha Lurian. Muito bem, aí Lula explicou isso para a Marisa Letícia e ela entendeu. Muito bem, e quando foi o casamento de Lula com Marisa Letícia, a segunda esposa? Quando foi isso? Foi no dia 23 de maio de 1974. 23 de maio de 1974. Muito bem. Após o casamento, onde eles foram morar? Lula e Marisa, onde eles foram morar? Bom, veja bem. Inicialmente, eles foram morar de aluguel, porque o Lula ainda não tinha imóvel, né? Ele havia vendido o ágio daquela casinha humilde, não é? Ele estava morando com a mãe dele. E aí, casado com Marisa Letícia, ele empregado da Vilares e trabalhando no sindicato, e inicialmente eles alugaram, né, um imóvel. Aí depois de alguns anos, o imóvel, um amigo de Lula, ele chegou para Lula, esse amigo tinha um imóvel no Jardim Lavínia, imóvel financiado também pelo Banco Nacional de Habitação, financiamento do governo federal. Então, um amigo de Lula vendeu o ágio para ele, para o Lula, o ágio. E aí Lula comprou esse ágio, aí deu um dinheirinho lá para o amigo e ficou com os direitos sobre o imóvel. O amigo deixou uma dívida lá para o Lula pagar durante longos anos, uma dívida no valor de 48 mil cruzados. Veja aí, 48 mil cruzados. Isso aí em 2021
data da publicação do livro, estava valendo R$ 41.000. Muito bem, então o Lula pegou essa casa aí no Jardim Lavínia para pagar aí o financiamento pelo Banco Nacional de Habitação. Ele comprou o ágio e ficou com um débito para pagar. Muito bem. Aí o Lula pegou a chave lá com um amigo dele da casa, uma casa já maior, com 2 quartos. Aí o Lula pegou a chave e foi com a Marisa lá para abrir o imóvel e ver o que tinha que fazer. Muito bem, veja abaixo no quadro aí o problema do imóvel. Veja bem, vamos aí ao problema. Lula estava feliz e a Marisa Letícia também. Eles iam para um imóvel próprio, pagando ali com uma dívida ainda de 48 mil. Muito bem, chegando lá, eles tiveram uma surpresa desagradável. A casa estava ocupada por pessoas da rua, sem teto. A casa estava ocupada por várias pessoas, crianças, uma mulher grávida, até idoso lá. Várias pessoas ocuparam a casa. O Lula, chegando lá, ficou triste. A Marisa também. Aí apareceu um senhor, saiu de lá. O Lula queria falar com ele, o Lula com os documentos do imóvel. Aí o Lula chegou e disse: meu amigo, olha, esta casa aqui é minha. Eu comprei agora o ágio e vou ter que pagar o financiamento ao Banco Nacional de Habitação, BNH. Então eu queria aí que o senhor saísse, né? Porque o imóvel é meu. O cara olhou para o Lula e disse: eu não vou sair daqui, ninguém vai sair daqui, ninguém. A casa estava abandonada, ninguém vai sair daqui. O Lula explicou para ele. O Lula disse: meu amigo, olha, eu sou pobre, sou trabalhador, comprei o ágio, paguei o ágio ao dono da casa, estou aqui com a documentação, cessão de direitos, vou pagar um financiamento ainda no valor de 48 mil. Veja bem, vocês não estão prejudicando o BNH, não. Vocês estão prejudicando um trabalhador como eu. Eu trabalho na Villares e eu sou empregado da Villares e trabalho hoje no sindicato. O cara olhou para o Lula e disse: de forma alguma, ninguém sai daqui. O morador de rua falou isso para ele. Aí o Lula voltou para casa triste. Explicou ali aos familiares, explicou que, infelizmente, não dava certo lá o imóvel, porque estava ocupado por sem teto. Aí, dois irmãos do Lula, o Genival, conhecido por Vavá, e o José, o Ziza, também chamado de Frei Chico. O José, o Ziza, Frei Chico, fazia musculação, era musculoso. Aí eles ouviram o Lula reclamando e disseram assim para o Lula: Lula, não fique preocupado com isso. Amanhã eu vou lá com o Vavá e vamos expulsar esses vagabundos a tapas. Vamos dar uma surra neles. Aí eles deixam a casa. Marisa Letícia ouviu isso aí e não gostou. Disse ao Lula que ele não permitisse que os irmãos dele, os dois, fossem lá fazer isso aí. Que podia deixar com ela, porque ela conhecia um policial militar chamado César, que namorava a irmã adotiva dela. Aí a Marisa Letícia foi falar com o César. O César, fardado com o uniforme da polícia militar, foi lá à residência falar com os sem-teto. Chegou lá, apareceu a mesma pessoa, o mesmo homem, e ele explicou. Veja bem, ele fardado com o uniforme da polícia militar. Ele explicou lá que as pessoas deviam sair porque a casa era do Lula
havia comprado um operário, um rapaz pobre, trabalhador metalúrgico, que ele ia pagar uma dívida muito alta de 48 mil ainda ao Banco Nacional da Habitação. Aí o cara ouviu lá o César, policial militar, falando e disse também para ele que não sairia. Daqui ninguém sai, meu amigo, ele disse. Aí o César voltou, explicou que não teve êxito, mas que ele ia falar com um sargento que era muito agressivo e que o sargento ia resolver isso aí. Aí o César foi falar com o sargento. O sargento foi lá em um carro da polícia militar. O sargento, hein? Parou na porta. Parou ali, desceu do carro, bateu palmas, lá vem o mesmo sem-teto, o representante. Aí ele falou assim, de forma bem seca, o sargento. Olhe, rapaz, veja bem, anote aí, vou dar 15 minutos para vocês saírem desta casa. Vou dar só 15 minutos. Eu vou voltar daqui a 15 minutos. Quem estiver aqui, eu vou tocar fogo em toda a casa. Quem estiver aqui vai ser queimado, vai morrer. 15 minutos, meu amigo. Só isso. Entrou no carro, saiu. Aí ele voltou, não em 15 minutos, ele voltou em 2 horas. Quando ele volta, em 2 horas, ele vê a casa totalmente abandonada. Os sem-teto resolveram sair com medo, foram embora. Não ficou ninguém. Aí ele entrou. Quando ele entrou na casa, meu amigo, os sem-teto, com ânsia de vingança, eles quebraram a torneira da pia, a torneira do lavatório no banheiro, eles quebraram o chuveiro, quebraram as lâmpadas e cagaram na casa toda. E pegaram ainda a bosta, a merda, e jogaram nas paredes. Então, foi assim que eles saíram. Foi assim que eles deixaram o imóvel. E aí Lula, quando voltou, mesmo com tudo isso aí, mesmo sem dinheiro para fazer logo uma reforma, Lula gostou, porque os sem-teto haviam saído de sua casa. E ali, depois, ele fez, antes de entrar, claro, ele fez lá pequenas reformas e foi morar lá, no Jardim Lavínia, apartamento financiado pelo Banco Nacional da Habitação. É isso aí, gente. No próximo vídeo, mais fatos sobre a vida de Lula. Muito obrigado.